Van, porque ela vai vir agora contar um testemunho aqui para nós. Vamos receber a nossa pastora. Amém? Bom dia. É bom estar aqui. É muito bom estar, Senhor. Que a sua presença encha este lugar. Porque é sobre o Senhor e não sobre nós. Nós te adoramos. Toma o seu lugar aqui, Senhor. Aleluia. Encha com a sua fidelidade. Porque o Senhor é fiel. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 12, o apóstolo Pedro vai escrever assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivessem acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Eu começo esse testemunho com esse versículo, e eu não sei se todos estavam sabendo, mas o Senhor mais uma vez entrou com uma providência, um livramento indescritível sobre a minha vida. No dia 11 eu entrei para o hospital, na verdade eu fui ao dia 10, no dia 11 eu retornei com uma suspeita de um AVC. E foi incrível a fidelidade, tem sido incrível viver a fidelidade mais uma vez do Senhor na minha vida nesse tempo. E eu queria contar para vocês e também a título de agradecer vocês, porque foram tão carinhosos conosco, com a nossa família, com a nossa casa. Eu não fiquei no hospital em nenhum momento sozinha. Teve um momento que eu tive 3 pessoas ali, o Arnaldo não pôde estar comigo, ele estava cuidando do Matias. Mas o carinho de receber pessoas em casa, me dando suplementos, me fazendo uma comidinha quando eu voltei do hospital. É tudo tão maravilhoso, as ligações, as orações, as mensagens em todas as redes sociais, no WhatsApp. Eu quero agradecer, porque vocês foram e têm sido recados de Deus para a nossa vida. Amém. Isso tem marcado a nossa vida e tem sido extraordinário. Então, eu, na verdade, comecei a ter alguns sintomas muito estranhos dias antes disso acontecer comigo. Eu tive pontadas no ouvido, na cabeça, uma dor muito forte na minha língua, dias antes. E eu pensei que fosse qualquer coisa, minha pressão começou a oscilar muito, mesmo com medicação. E comecei a achar estranho, mas, enfim, aí um dia eu estava cozinhando e o Senhor falou comigo que viria um tempo desafiador, mas que não era para a morte. E eu pensei que fosse em relação até ao Arnaldo. Eu estava começando a preparar o meu coração para receber alguma notícia, mas acho que uns 3 dias depois, eu estava almoçando em casa, já com todos aqueles sintomas, achando estranho, mas eu fui almoçar e eu comecei a perceber que a água que eu estava tomando começou a escorrer pelo canto da minha boca. Eu achei estranho. Tomei de novo a água escorria, tentei fazer um bochecho, a água espirrava, e eu comecei a perceber que eu estava começando a ter paralisia nos meus lábios, no lado direito. Então, eu liguei para o Arnaldo, ele estava trabalhando, eu falei, amor, corre para casa. Aquele dia eu tinha acordado muito estranha, e eu falei para ele assim, amor, eu estou com medo de ter um AVC. E eu falei, se eu te ligar, vem correndo, falei para ele. E naquela hora, que estava começando a ter paralisia, eu liguei para ele e falei, amor... Saiu cantando os pneus, né? Imagino. Chegou em casa. Alguns irmãos foram também nos acudir. Muito obrigada, Joel, né? Que foi também lá. O Gui e a Amanda também foram até em casa. E quando eu fui para o hospital, eu fiz a tomografia, eu fiz um exame de sangue. Na tomografia não deu nada, o exame de sangue ainda ficou em haver. E eu fui para casa, porque o Matias estava querendo mamar. E eu falei, vou voltar no dia seguinte. Voltei no dia 11, mas quando eu fui dia 11 de setembro, os médicos acharam melhor me internar para fazer outros exames, para realmente ver se não era um AVC. Porque eu já estava com dormência nos braços, no braço direito.
eu já estava com dormência na perna direita e a paralisia foi subindo. Então, ela começou no dia anterior no lábio e ela foi subindo. E quando eu entrei no dia 11, eu tive um déjà vu, eu tive um retorno do que tinha acontecido dia 11 do ano passado. Foi exatamente dia 11 de setembro que eu entrei na UTI, quando eu já tinha acabado de ter o meu bebê, com um quadro muito sério. E eu pensei que eu fosse morrer, todos pensaram, né? Era realmente para a morte, mas o Senhor me livrou. E eu, enquanto eu estava esperando os papéis da internação, eu disse, meu Deus, 1 ano exatamente depois, o que o Senhor está querendo falar? E eu estava com a Mari do lado, né? E eu orei, eu falei, Deus, o Senhor disse que o Senhor não vai me levar. Então, eu não estou receosa de ir embora e deixar meu filho, mas, por favor, não me deixa numa cama com um bebê para cuidar. E a graça maravilhosa de Deus foi conduzindo tudo, os enfermeiros, os médicos, os exames. E eu fui começando a ter mais uma vez o contato com a graça de Deus através do caos. Eu fiquei internada na quarta-feira e foi progressivamente, a paralisia foi subindo mais um pouco. Eu já não conseguia fechar muito bem o meu olho direito. Eu já fui conseguindo sentir a minha testa paralisada. Enfim, no fim das contas, no dia seguinte, quando tinha saído todos os exames, o médico chegou em mim e falou, você não teve um AVC. Amém. Você está com uma paralisia, chama paralisia de Bell, e ela demora 6 meses mais ou menos, para você ficar boa. Pode ser que não volte. Você vai precisar fazer fisioterapia, parará, e falou as coisas que eu teria que fazer. Inclusive, tomar um remédio que eu sou muito sensível e que eu tenho muitas reações difíceis. Mas era o único tratamento que tinha. E quando ele me falou assim, você não teve um AVC? Gente... As pessoas perguntam assim, nossa, deve ter sido muito difícil para você que é mulher se ver paralisada, porque a progressão da paralisia atingiu o cume 7 dias depois. Eu não mexia 100% do rosto, não conseguia comer, eu tinha muitas dores, muitos desconfortos. Mas, quando o médico me disse, você não teve um AVC, eu consegui ver mais uma vez o livramento tão grande de Deus na minha vida, que eu não chorei nem um dia pela minha paralisia facial. Porque eu vi que o Senhor estava conduzindo mais um capítulo da minha história, da minha jornada. Eu fui para casa com muita convicção de que meu rosto ia voltar. E com um desafio muito grande para, mais uma vez, trabalhar. Porque um grande déjà vu que eu tive foi como meu filho vai ser alimentado. Meu filho estava quase com 1 ano, mas ele não comia direito. E eu tive uma grande preocupação, porque ele não pegou mamadeira, ele não quis pegar, ele já não comia. E, de fato, foram os 4 dias mais desafiadores, porque ele chorava desesperado, 4 dias sem comer, 4 dias desesperado no colo do pai. Eu não podia nem pegar ele, porque ele entrava em colapso, ele chorando de um lado, eu chorando de outro, e a paralisia subindo no meu rosto. Mas o Senhor é bom. Amém. Porque depois, quando foi mais ou menos o 5º dia, esse menino acordou com a maior fome e saiu comendo. Hoje está comendo o café da manhã mais do que eu. Ele come mais do que eu. E, para surpresa boa que o Senhor nos deu, ele passou a dormir a noite toda. Glória a Deus! E era esse foi um das coisas que me fizeram entrar na imunidade muito baixa, porque esse vírus pega quem está com a imunidade muito baixa. E eu não estava dormindo já há 1 ano, né? Ele acordava muito, de 1h30, 2 horas para mamar. Mas ele teve um período de 4 dias que ele acordou de 20 em 20 minutos. E eu falei, eu vou enlouquecer. Mas passou por esse período desafiador, eu tive bastante apoio. E ele está aí, dormindo a noite inteira, comendo muito bem. Amém. Mas entre todas essas coisas, a fidelidade do Senhor esteve presente em diversos momentos. E eu estou aqui, hoje, que dia que é hoje? 12 de outubro. Faz 1 mês e 1 dia
que eu comecei a ter a paralisia do rosto. Eu comecei a fazer a fisioterapia intensiva. Essa fisioterapeuta tem 25 anos de experiência para cuidar desse tipo de paralisia. E na terça-feira passada, ela foi me avaliar e ela disse assim: eu nunca vi em todos esses anos, cuidando de uma paralisia, algo como aconteceu com você, onde menos de um mês, 75% do seu rosto está de volta. Em tempo recorde. Em tempo recorde. Hoje, isso foi na terça-feira, hoje já faz quase uma semana. Se você falar comigo, você não percebe que meu rosto está com algumas pequenas sequelas que vão ser curadas. Amém. E hoje eu imagino que 90% já esteja recuperado. Aleluia. E isso é graça. É o Deus poderoso que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É o Deus que nos visita no tempo de choro e de adversidade. E eu estou aqui para glorificar o nosso Deus bom e poderoso, mas também para orar por você, porque foi isso que eu senti na minha casa. Às vezes a gente passa por umas provações, e eu li esse versículo, porque algumas pessoas, às vezes, questionam, mas, Senhor, o que está acontecendo? É tudo tão estranho. Não é estranho as provações para aqueles que pertencem a Cristo, porque estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Amém. Na graça do Senhor, encontrando com Ele no meio das dificuldades. Ele é bom. E hoje eu quero orar por você. Amém. Porque eu tenho sido tocada, nossa casa tem sido tocada por uma graça que a gente não sabe explicar. A graça se vive, né? O amor de Deus se vive e não se explica. E eu gostaria de orar por aqueles que estão em nosso meio com enfermidade física, emocional, está se sentindo talvez desesperançado. E eu gostaria que você viesse aqui à frente. E eu gostaria de orar e levantar um clamor por você. Assim como o Senhor esteve comigo em todo o processo, falando minuciosamente coisas tão importantes, como o Senhor tem nos ministrado. Eu gostaria, então, de orar com você, pedir para o Keji e a Tati, se puderem, com os diáconos, trazerem o azeite para ungirem as pessoas aqui. Não são homens ou mulheres que fazem a obra, Senhor. Não somos nós, Deus, que movemos os céus, mas o Senhor é Deus. E na medida, Senhor, que o Senhor tem se mostrado cada vez mais fiel em tantas grandes e pequenas coisas, Deus. Eu, Deus, nesta hora, junto com Teu Espírito, declaro sobre cada pessoa que está aqui à frente, Senhor, tendo enfrentamentos no corpo, na alma ou talvez no espírito. Eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, a Sua presença no meio, Deus, das dores e dificuldades. E eu ordeno que todo espírito de enfermidade saia agora no nome de Jesus. Que a sua mente volte ao lugar, que toda perturbação que veio trazer para você uma instabilidade na sua fé seja agora retirada pelo poder do nome de Jesus. Que cada órgão, que cada célula do seu corpo volte ao normal agora, em nome de Jesus. Eu declaro o poder daquele que é, que era e que há de vir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração. Você que está aqui na frente, coloca a sua mão sobre o lugar. Se são coisas na sua mente, coloca a mão na sua cabeça. Porque assim diz o Senhor. Cada dia de lágrima que tem tentado tirar e abalar a sua fé, eu acendo um fogo, o fogo do meu espírito.
você volte a olhar para aquele que é imutável, para aquele que pertence à cura, à ressurreição e à vida. Oh, se você que está aqui na frente, por algum momento duvidou daquele que está sentado no mais alto e sublime trono, eu venho dizer a você que ele ainda é aquele que ele sempre foi. E que nesse campo de batalha, onde a sua fé parece esmurecer diante das adversidades, eu quero te dizer e te lembrar que o seu Deus está vivo, que o seu Deus está ressurreto, e Ele está assentado no alto e sublime trono, mas está também no seu corpo. Você é templo do Senhor. Nos leia, babá. Que o seu poder, Jesus, que tem me sustentado em meio, Senhor, às más notícias, trazido um ânimo, Senhor, que o Senhor venha trazer um ânimo novo sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui. Para aqueles que estão com a mente perturbada, Senhor, talvez com ansiedade, com crise de pânico, eu declaro: espíritos perturbadores, saiam agora, em nome de Jesus. Que essa mente, esse coração, receba nesta hora a injeção, Deus, de fé necessárias. Nos leia, se agora você que está à frente ou está no seu lugar se lembrar de alguém que precisa de uma intervenção de Deus, eu convido você a orar, levantar as suas mãos. Levanta as suas mãos e começa a orar, dando um comando sobre a vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Nós leima Shariba. Nós leima que o seu poder, ó Deus, aquele fogo que consome a treva, que consome o pecado, que consome a dor, que consome, Senhor, a doença, venha trazer sobre os nossos corações, Deus, um aquecimento, Senhor, uma convicção de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e se importa conosco, e se importa com cada um, ó Deus, que o Senhor nos deu poder para pisar em serpentes e em escorpiões, e nada nos fará dano algum. Por isso declaramos: entra no hospital, Senhor, nesta hora. Entra no leito, Senhor, nesta hora. Que o Senhor venha conduzir aqueles que estão, Senhor, prostrados agora, porque o seu nome é vivo e poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. E a glória do seu nome será, Senhor, levantada em nosso meio, porque cremos no poder que opera em nós. Cremos, ó Deus, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Você pode dizer comigo: nós cremos em Ti, nós cremos em Ti. As doenças não são maiores do que o Senhor, nunca foram maiores. O seu sangue, Jesus, é o suficiente. O seu sangue derramado na cruz do Calvário é o suficiente para calar a boca da morte, para aniquilá-la de vez. O seu sangue é o suficiente para calar os inimigos que vêm perturbar a nossa paz. O seu sangue é o suficiente. O seu sangue é o suficiente e abalou céus e terra, céus e inferno, quando o Senhor se entregou na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida em abundância. E quando o Senhor ressuscitou ao terceiro dia,
O Senhor nos deu, Deus, uma vida nova, da qual nós podemos, Senhor, viver e desenvolver pela graça do Teu Espírito. Que haja, Senhor, um rio de cura neste lugar. Volte a olhar para o seu Deus, igreja. Volte a olhar para aquele que é imutável, que disse que estaria conosco no tempo de adversidade, que disse através do seu filho Davi que nós não precisaríamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Ele está conosco mesmo no vale de sombra e de morte. A sua luz penetra as nossas trevas, Deus. A sua presença, Senhor, traz calma no caos. A sua mão nos preserva, Deus, porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Você pode agradecer a Deus, porque quando Jesus ressuscitou a Lázaro, antes que Lázaro saísse daquele lugar em que ele estava sepultado, Jesus ergueu a voz aos céus e disse: obrigada, obrigada a Deus, ó Pai, porque o Senhor ouve a minha voz. E nós te agradecemos. Queremos ouvir os testemunhos, Deus, porque não são homens, não é obra de homem, é obra do Senhor. E nós te adoramos. Adoramos, Senhor, ao teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Grato por esse Deus poderoso que faz infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar. Amém. Amém. Ah, Jesus, nós somos tão gratos. Nós somos tão gratos. Somos tão gratos. Nos ajude a olhar para você, Jesus. E no meio dos desafios dos nossos dias, a gente não se esquecer de quem o Senhor é. Nos ajude, Senhor, a despontar numa fé da qual muitas vezes as circunstâncias não são proporcionais. Elas não podem roubar o nosso coração. O nosso coração é morada do Teu Espírito. Nos ajude a voltar a olhar para o Senhor, Jesus, e desfrutar da Sua boa mão sobre nós. Aleluia. Dani. Aleluia. Por muitas vezes, a Dani orou por mim antes de eu pregar. Muitos anos, muitos desafios. Eu posso pegar um papel? Já estou aqui chorando. E hoje é o contrário. Como o Senhor é bom. Eu gostaria que você recebesse com muito carinho a Dani aqui, que vai ministrar a palavra, porque só quem sobe aqui sabe o desafio que é. A gente ministrar uma palavra vinda do coração de Deus, apesar de nós. Então hoje eu quero me fazer uma com você,
nessa oração e peço que você levante suas mãos. Espírito de vida, não tem ninguém que possa te calar. Não são, Deus, as nossas limitações, eu sou prova viva disso, que pode calar o teu espírito quando o Senhor quer falar. E nesta hora, nesta manhã, eu peço que o Senhor venha trazer, Deus, um som dos céus. Trazendo, Senhor, sobre a Dani apenas, Senhor, a voz, porque a palavra é do Senhor. Que ela seja um canal de bênção, Senhor, completamente desobstruído, para que a sua presença flua e toque os nossos corações. O Senhor é bom. E nós estamos, Senhor, desejosos de ouvir a sua voz. No meio de um mundo conturbado, agitado, cheio de distrações. Nós estamos parados aqui num domingo, desejosos de colocar a nossa atenção em Ti. Então clamamos que o Senhor venha com poder, Deus, trazer sobre a Dani, Deus, uma autoridade no Espírito, como só o Senhor é capaz de fazer. No lugar escondido, o Senhor tem forjado a Dani, para que ela esteja aqui ministrando aos corações. Então pedimos, ó Deus, fala a Tua palavra. E nós, Senhor, estamos prontos e abertos para acolher o que o Senhor tem para nos dizer. Eu abençoo você, Dani, a sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento, suas finanças, que neste momento tudo isso esteja protegido pelo Senhor, o nosso Deus. Enquanto você ministra, que nenhum pensamento venha atacá-la, mas que você flua na liberdade, no governo do Espírito Santo de Deus. Que haja uma fluidez espiritual, como só o Senhor é capaz de desprender o nosso espírito, para a glória do nome do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como que prega depois desse louvor, dessa oração? Eu quero só dizer, Van e Arne, que depois da Tati, vocês foram as primeiras pessoas que eu conheci aqui na igreja, e é um privilégio, porque eu tive o privilégio de estar de perto com vocês no hospital, quando o Matias nasceu, em meio à tribulação. Ali no dia que você estava indo para a UTI, voltando com o Arnaldo, com o Matias ali no carro, eu pude conhecer uma música ali chamada Amigo, né, Arne? Que tem me acompanhado, e eu não vi esse homem murmurar, eu não vi esse homem reclamar, eu vi ele ali no carro aumentando o som, chamando o Senhor de amigo. Vendo você ali no hospital, você falando, amiga, pede para o Arnaldo a minha Bíblia. Você ali em nenhum momento duvidou do Senhor, nem por um momento. E esse ano também, uma situação ruim, né? Eu também tive o privilégio de testemunhar o Senhor através da vida de vocês. De você estar ali naquele hospital, eu também não vi você nem por um momento reclamava. Mas você falava assim para mim, o que o Senhor quer comunicar comigo? Dani, me ajuda nessa oração. Você estava muito mais interessada na voz do Senhor do que nas circunstâncias que estavam acontecendo à sua volta. Apesar da situação ser muito difícil e desafiadora, vocês são um exemplo para mim de fé, de temor ao Senhor, porque nos dias mais difíceis, eu nunca vi vocês virarem as costas para o Senhor. Eu nunca vi vocês duvidarem do Senhor ou reclamar. Eu vi vocês ali confiando, chamando o Senhor de amigo, querendo entender a voz do Senhor. É um privilégio para mim conhecer vocês há tantos anos e poder estar perto no dia bom, no dia mau, porque vocês me inspiram a amar mais o Senhor. E eu queria muito que, mais uma vez, nós, como igreja, pudéssemos aplaudir ao Senhor pela vida deles, porque eu sei que não é só na minha casa, são em várias casas que Arnaldo e Vanessa são uma inspiração do Senhor aqui. Amém?
Amém. Mas vamos lá. Gente, eu quero pedir perdão, porque estou acometida de uma super sinusite, então talvez, em algum momento, eu vou ter que parar para suar meu nariz. Eu já subi até aqui com uns papeizinhos. Vocês me perdoam, por favor. Eu vou tirar do microfone, não vou fazer um... Mas eu vou precisar suar meu nariz, tá bom? Cadê o teminha ali? Quem teve aqui domingo passado? Domingo passado, a pastora Mari começou aqui a nossa série de pregações que nós vamos fazer agora, no mês de outubro, que é um mês para nós, cristãos protestantes, da reforma protestante. Como a pastora Mari disse aqui, para algumas pessoas, dia 31 de outubro é o Halloween, é o dia que alguns celebram a morte, se vestem de zumbi, de caveiras e etc. e tal, mas isso nada tem a ver conosco. Para nós, dia 31 de outubro é o dia da vida, o dia da reforma protestante, o dia que uma luz nos invadiu, e nós temos o privilégio de ter tido os nossos olhos abertos, de ter uma verdade sobre nós. Então, o mês de outubro é um mês de celebração. É um mês onde nós somos reformados para um lugar de vida, não mais um lugar de engano, não mais um lugar de morte, não mais um lugar de meias-verdades, mas um lugar onde o Senhor, através da vida de um homem, veio trazer luz sobre nós. Amém? E a semana passada, e diante disso, na Reforma Protestante, feita por Martinho Lutero, ele escreveu 5 solas para nós, deixou para nós. E a semana passada, a pastora Mari falou sobre sola gratia. Não sei assim, né, esse sotaque. Vocês estavam aqui? Foi incrível, foi impactante. Fiz várias anotações. E hoje nós vamos falar sobre sola fide, que é somente pela fé. O que é, então, sola fide? Somente a fé. É uma doutrina teológica cristã que ensina que a salvação é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo, não por obras ou por méritos humanos. Essa doutrina é um dos pilares da Reforma Protestante. A inspiração de Martinho Lutero para sola fide é o versículo da carta de Paulo aos Romanos, onde ele cita o texto de Abacuque, que diz: o justo viverá pela fé. A gente pode abrir lá em Romanos, no capítulo 1. No versículo 17. Acharam aí? Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? A sola fide, então, ela também é conhecida pela justificação pela fé. E aí você pode me perguntar: Dani, o que é ser justo pela fé? O que é a justificação pela fé? A justificação pela fé é um ato de Deus sobre nós. Não é algo que eu faça, não há algo que eu sinta, não é uma experiência sobrenatural, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com um ato de Deus. A justificação não é aquilo que nós fazemos, mas é em quem nós cremos que nos salva. Nós nos tornamos justos, não porque nós fazemos algo, mas é porque o Senhor nos justifica através da pessoa de Jesus. É assim que nós somos justificados pela fé, quando nós cremos na pessoa de Jesus. E aí você pode me perguntar: Dani, como eu,
sendo tão pecador, tão falho. Tem dia que a gente acorda e já peca, né? Às vezes lá em casa, né, amor? Eu acordo, eu estou me trocando, já vem um pensamento assim, aí eu falo para ele, Jesus, já acordei pecando. Quem nunca, né? Então, como que nós, que alguns dias já acordamos pecando, podemos, então, nos considerar justos? Como que nós somos justificados por Deus? Como que nós, pecadores, somos justos diante dos olhos de um Deus que é santo? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 4. Amém? Lá em Isaías 53, a partir do verso 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Até aí, amém? Eu estava vendo um estudo do pastor Augusto Nicodemos, e ele fala como que nós, então, pecadores, somos justos diante de um Deus santo. Porque quando Jesus é pregado lá na cruz, essa passagem fala sobre isso. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que era para ser para nós estava sobre ele. A opressão que era para ser sobre nós estava sobre ele. Quando Jesus então é levado na cruz, o olhar do Senhor troca. Ele olha para Jesus e me vê. E ele olha para mim e vê Jesus. Porque ele tomou o meu lugar. E é por isso que nós somos justos diante de Deus. Não por aquilo que nós somos, não pelos nossos atos, não porque nós acordamos e queremos ser corretos, mas é porque lá na cruz, o Senhor, quando olhou, Deus Pai, quando olhou para Jesus, ele me viu. Ele viu o meu pecado. E hoje, quando Deus olha para mim, ele vê Cristo em mim. Então não há mais condenação sobre nós. E é por isso que nós somos justificados pela fé. Quando nós entendemos a crucificação de Jesus, quando nós entendemos que sobre ele estava a culpa que era minha, então eu sou justificada. Não há mais condenação sobre nós. Nós precisamos confessar a cruz de Cristo diariamente. Porque não é sobre nós, é sobre ele. Nós cantamos aqui, é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Não há mais condenação sobre nós. E eu, né? O Senhor, ele é muito bom comigo. E essa semana eu fiquei estudando e vendo coisas e pensando a respeito da palavra. O pastor Tiago já faz uns dias que me chamou para estar aqui. E essa semana eu acordei de madrugada, que eu estava tão preocupada, né? Como a pastora Vanessa falou, é tão difícil estar aqui, né? Eu não sou uma pessoa tímida, então para alguns parece que é super simples eu estar aqui, mas o meu marido sabe que não é. Eu faço de verdade, gente.
de verdade verdadeira, eu faço até uns polichinelo na minha casa antes de sair para liberar a tensão. Fico lá me trocando e fazendo assim, que aí a tensão vai embora. Não é fácil estar aqui, mas o Senhor é bom. E eu, para quem não sabe, eu sou uma profissional da área de RH, de departamento pessoal. E aí eu acordei de madrugada. O Senhor me trouxe uma ideia na cabeça para explicar a justificação, né, usando o meu trabalho. E aí trazendo um exemplo prático de justificação, para que isso fique claro. Quando a gente trabalha numa empresa e a gente faltei, não fui no médico, não fiz nada, só faltei, não fui hoje. O que acontece com a gente? A gente tem um desconto daquele dia no nosso salário, e a gente perde mais um dia, que é a nossa folga. Então, a gente falta um dia e desconta 2. A gente tem um duplo desconto. Além disso, a gente ainda pode ter uma medida disciplinar. A gente pode ser advertido, a gente pode ser suspenso. E a repetição dessas faltas pode levar a gente até um desligamento por justa causa. Por quê? Por conta de uma falta injustificada. Eu faltei, não justifiquei. Fiquei lá na minha casa dormindo, meti o louco, não fui trabalhar. E isso se chama falta injustificada. E isso acarreta tanto os prejuízos financeiros, como na nossa carreira, se a gente tiver um desligamento por justa causa. Agora, quando eu falto no meu trabalho, e eu tenho um documento que justifica a minha ausência, como, por exemplo, um atestado médico, o comparecimento a uma audiência, um documento que comprove a minha ausência ao trabalho, isso se chama falta justificada. Eu justifiquei a minha ausência. Então, eu não vou ter prejuízos financeiros e também não vou ter medidas disciplinares. Não vou ser advertida, não vou ser suspensa. Vou seguir o baile. E no reino de Deus, existe um documento que comprova a nossa falta. No reino de Deus, existe um documento, a nossa falta é o nosso pecado. E existe um documento que nos justifica. É o sangue de Jesus lá na cruz. Esse é o documento que nos justifica. Esse é o documento que faz com que a gente não tenha prejuízos. Esse é o documento que faz que a gente não receba medidas disciplinares por conta do nosso pecado. Porque, como a gente leu aqui em Isaías 53, ele levou sobre si a opressão que estava sobre nós, o castigo que seria sobre nós, ele levou sobre si. Então, no reino de Deus, o documento que nos justifica é o sangue de Jesus. E aí não há mais condenação sobre nós, se nós professarmos isso com fé. Amém? Ficou claro até aqui o que é a justificação sobre a fé? Nós podemos dizer, então, aqui, que nós estamos numa reunião de justos. Você pode repetir comigo: eu sou justo e eu vivo pela fé. Porque nós não somos justos pelas nossas obras, nós não somos justos pela nossa conduta ética e moral, nós somos justos através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Eu quero trazer para vocês agora um exemplo bíblico de uma pessoa justificada pela fé. E a gente vai entender claramente que não tem a ver com a nossa conduta ética e moral, mas tem a ver com quem Deus é. Vamos lá em Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Na minha Bíblia tem um subtítulo aqui,
que diz assim: Raabe e os espiões. Talvez quase todos aqui, a grande maioria, conheça a história de Raabe, mas eu vou ler aqui para vocês, do 1 ao 11. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espiões. Deixa eu só voltar um pouquinho. O povo de Israel, para que vocês entendam, estava diante de uma palavra de Deus. Eles iam tomar a cidade de Jericó. E eles estavam ali no momento de estratégia. E Josué era ali o comandante do povo de Israel. Então, vamos começar de novo. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente até onde? Até Jericó, de Setim, 2 espiões e lhe disse: vão examinar especialmente Jericó. Os espiões foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta da cidade foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: prestem atenção. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. E aqui, desses versículos todos, o que mais me chamou a atenção é a frase que ela vai dizer agora: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Amém? Raabe era uma mulher que ela vivia na cidade de Jericó, mas ela não era israelita, então ela não conhecia Deus. Ela era uma mulher pagã que adorava outros deuses. Eu fiz tantas pesquisas a respeito dela, até descobri uma palavra que eu não conhecia, que é politeísta. É uma pessoa que adora a vários deuses. Então, Raabe era uma mulher cananeia que vivia ali em Jericó, que adorava a outros deuses, tantos outros deuses, mas ali, de ouvir falar, ela pôde declarar que o Deus de Israel era o Deus que está acima dos céus e embaixo da terra. Peraí. A confissão que Raabe fez teve uma fé genuína. Mesmo sem ela ser israelita, ela ainda, depois, se você quiser ler lá na sua casa, eu não vou abrir todos os textos, lá em Hebreus 11, no versículo 31, que é o capítulo que nós falamos, que é a galeria da fé, ela é lembrada lá. Eu vou ler sim. Hebreus 11, 31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta
com os que haviam sido desobedientes. E a gente já vai falar essa parte, o que aconteceu com Raabe depois. A gente já vai abrir lá no final dessa história. Mas eu quero falar mais sobre Raabe. Raabe, quando ela decide ali acolher aqueles homens, esconder aqueles homens, ela tem uma atitude de fé genuína, por crer no poder de Deus de Israel. E aqui eu posso dizer que Raabe, ela teve uma fé consciente. Ela estava convicta de quem era aquele Deus. Porque vamos parar para pensar de uma maneira humana. Aquela mulher corria risco de morte. E se o rei descobrisse que Raabe estava escondendo aqueles espias? O que iria acontecer com aquela mulher? E se soubessem que os espias estavam lá? Porque depois ainda, Raabe dá uma estratégia para eles irem embora. Ela foi uma estrategista do Senhor. E a essa fé, é somente essa fé que nós temos que ter, uma fé convicta no Senhor. Porque o que acontece? Algumas vezes, nós temos uma fé emocional, não diante de algo que o Senhor está plantando em nós, mas um fruto do nosso desejo. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, uns 6 ou 7 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava arrasada, porque ela teve um longo namoro, um longo noivado, e aquilo terminou, acabou. E ela ficou completamente sem chão. E ela dizia assim para mim: mas Dani, eu tinha certeza que era de Deus. Porque a pessoa morava aqui em Mogi e o noivo morava em outro lugar. E ela me disse: eu fui até a imobiliária e o Senhor abriu a porta e eu consegui alugar uma casa. Eu fui lá na cidade e tal, procurei um emprego e eu consegui um emprego. Eu consegui uma igreja lá naquela cidade. Como que isso não é de Deus? O Senhor abriu as portas para mim. E aí eu perguntei para ela: qual foi a palavra que o Senhor te deu para que você fosse procurar um apartamento, procurar um emprego e procurar uma igreja? Ela estava sentada no sofá da minha casa e ela começou a chorar. Porque ela caiu em si, que se você for numa imobiliária, você vai achar um lugar para alugar. É lá que se alugam imóveis. Se você for numa agência de emprego, é óbvio que você vai achar um emprego, mas não tinha uma direção de Deus. Era o desejo do coração dela, junto com a ação dela. Não havia uma direção de Deus, não havia uma palavra do Senhor, não havia uma fé convicta. Havia o desejo do coração do homem com a ação do braço. E é óbvio que todas as coisas vão conspirar para nós. Quem que vai numa imobiliária alugar uma casa e não acha? E ainda eu me lembro que ela falou: eu fui em todas as imobiliárias na cidade. Então era impossível que não se achasse uma casa. Mas onde estava a palavra de Deus ali para aquela mulher direcionando ela? A gente não pode confundir as coisas. O desejo do nosso coração com o desejo do coração do Senhor. Diferente do que aconteceu com Raabe. As circunstâncias dela eram todas ao contrário. Ela não pertencia ao povo de Israel. Ela era uma mulher pagã. Ela era uma prostituta. Ela não tinha critérios para ser uma mulher de Deus, mas ela tinha ali 2 homens do Senhor, com uma convicção do Senhor. Ela ouviu falar do Deus de Israel, que abriu o Mar Vermelho, que derrotou os amonitas, e ali ela sabia que Jericó iria cair, porque ela soube quem era aquele Deus daquele povo. E ela decide então ter uma fé convicta,
não é uma fé irresponsável. Não é uma fé irresponsável. Ter atitudes de fé como a de Raabe não é ser irresponsável, falar, uhul, eu vou morrer, que me mate. Não é. É ter uma fé genuína, baseada em quem Deus é. Porque Raabe nunca havia tido experiências com Deus. Ela era uma prostituta. Raabe tinha experiências com o homem, mas ela creu em ouvir em quem era o Deus de Israel. Então, a nossa fé genuína, a nossa fé convicta, não está baseado em quem nós somos e na capacidade daquilo que nós temos para fazer. Não tem a ver com as minhas habilidades. Não tem a ver se eu sou uma pessoa moralmente correta, mas tem a ver com quem Deus é. Ele é o Deus de Israel. Eu quero ler com vocês uma última passagem, voltando lá em Josué, no capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 17, 22 e 25. Mas antes da gente ler, eu quero só dizer que quando os espias foram embora, então, da casa de Raabe, ela pede algo para eles. Ela fala assim, que ela escondeu eles ali, mas que ela queria pedir, em troca, que eles salvassem a vida dela. Olha a certeza que ela tinha que Deus iria aniquilar aquela cidade. Já era certo para ela. Então ela pediu, me salva e salva a minha família. E os espias falaram, porque você foi bondosa com a gente, nós vamos te salvar. E ali tiveram uma série de condições. Tinha que estar todo mundo dentro da casa, não podia ninguém estar fora. Enfim, firmaram um acordo. E aí, lá no capítulo 6, no versículo 17, então, quando o povo de Israel invade Jericó para tomá-lo, diz assim, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Então, o que a gente aprende? Quando nós temos uma fé convicta, nós podemos provar das promessas de Deus, porque ela fez um acordo com aqueles homens, e Deus ali estava cumprindo com a palavra dele. Versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem ela de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tirem todos de lá, os da sua família, e os deixem no local fora do acampamento de Israel. E aqui eu não posso me esquecer daquele verso que diz, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Raabe não foi salva sozinha, mas todos os que estavam com ela foram tirados dali e foram preservados pelo Senhor. No versículo 25 diz, e Josué poupou a prostituta Raabe, sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Raabe se tornou alguém do povo de Deus. E muito mais do que isso, Raabe se casa com um homem chamado Salmão, ou Salmão, não sou boa nas pronúncias, que é um israelita. E se a gente abrir a nossa Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5,
5, nós vamos descobrir que essa mulher que era prostituta faz parte da genealogia de Jesus. Ela está lá na árvore genealógica de Jesus. A gente não faz trabalhinhos da escola? Coloca lá. Esses dias a gente fez, né, amor? Fotinho do vô, fotinho da avó, fotinho do pai, fotinho da mãe. Sabe na árvore de Jesus quem está? A prostituta. Porque não é, gente, eu quero frisar sobre isso, não é sobre quem nós somos e a nossa capacidade de fazer, mas é sobre quem Deus é. E com a história de Raabe, a gente pode aprender algumas coisas. Eu já estou terminando. E a primeira delas é: a fé transforma qualquer pessoa. Não importa o seu passado. E aqui eu poderia emendar o meu testemunho, que quem me conhece sabe que eu era praticamente uma Raabe. A minha mãe está aqui, ó, coitada. Ela vai no meu grupo de casa e ela fala assim: meu Deus, cada terça-feira eu descubro uma coisa nova de você, não acaba nunca. Cada semana... Ali o Ítalo, não é Ítalo? Cada semana ela vai recebendo doses de quem eu era. E cada semana eu sei que ela vai vendo que o Senhor, Ele é o melhor na minha vida. 2, Deus aceita quem crê, ainda que venha de outros povos. O Senhor não está preocupado na nossa etnia, na nossa crença, em que você cria, onde você ia. O Senhor está preocupado em quem você é e na capacidade dEle de te transformar. É sobre Ele, mais uma vez é sobre Ele, não é sobre nós. Não é sobre uma prática do passado, mas é sobre o que o Senhor quer fazer sobre nós no presente. A terceira coisa que a gente aprende com Raabe é que fé e ação caminham juntas. E o último texto, agora eu acho que é o último que eu quero ler com vocês, está lá em Tiago. Mais uma vez, Raabe é citada na Bíblia. Em Tiago, capítulo 2, no verso 25, diz assim: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A fé de Raabe era viva e se manifestou em ação. Raabe age por crer em quem Deus é, e não naquilo que Ele é capaz de fazer, porque, como eu disse, Raabe nunca havia tido uma experiência com Deus, então ela creu em quem Deus é. E a obra que ela praticou não se tratava dela, mas se tratava do Deus que já estava dentro dela. Nós precisamos entender que a nossa obra, através da fé, não é sobre a minha capacidade humana, não é sobre o meu intelecto, não é sobre as minhas habilidades, não é sobre a minha criatividade, não é sobre o meu coração. As obras que eu faço é sobre a pessoa de Deus. É Ele que coloca isso em mim. Como humano, eu não tenho capacidade alguma, mas com o Senhor eu posso fazer obras transformadoras através de uma fé genuína. A graça de Deus é transformadora, alcança improváveis e muda histórias. Raabe está na genealogia de Jesus e ela é citada na galeria da fé. Mais uma vez eu poderia falar sobre mim. Drogada, alcoólatra, promíscua. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, completamente apaixonada por Ele há 16 anos. A graça do Senhor é transformadora. E eu não sei o que cada um aqui carrega na sua história. Eu não sei o que cada um aqui entrou aqui nessa manhã, talvez lutando contra algo.
Mas eu quero enfatizar isso. A graça do Senhor é transformadora. Raabe mostra que fé gera ação e mudança. A justificação pela fé nos ensina que Deus aceita e transforma todo aquele que nele crê. E isso é somente a fé. Não é uma fé emocional. Não é uma fé... Sabe aquela música? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não é sobre isso. É sobre quem Deus é. Quem não falha é o nosso Senhor. Quem não falha é o nosso Deus. E sabe de uma coisa? O justo viverá pela fé. E essa é uma reunião de justos. Nós estamos vivendo pela fé. Nós estamos vivendo por um Deus que pode fazer todas as coisas, por um Deus que faz milagres, por um Deus que está conosco no dia bom, no dia mau. Deus transformou a vida de uma prostituta e Ele pode fazer qualquer coisa conosco. Eu não sei de verdade. O que te trouxe até aqui nessa manhã. Mas eu sei quem Deus é. A banda vai subir aqui mais uma vez. E eles cantaram uma música sobre milagres que diz: sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. E eu quero te convidar nessa manhã a entregar o seu coração ao Senhor. Eu não sei de verdade com o que você luta. Eu não sei de verdade o que faz você achar ainda que o seu braço pode conseguir alguma coisa. Sabe, quando eu me converti... Ai, Deus. Quando eu me converti, então, imediatamente, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de usar drogas, mas eu tinha uma questão. Eu não parava de falar palavrão. E aí tinha uma senhora maravilhosa, irmã Fátima, que me acompanhou, que me ensinou a amar o Senhor, me ensinou a amar as Escrituras. Ela até me dava colherada de azeite ungido nas nossas células. E ela falava: toma, irmã, para purificar a sua boca. Eu tomava aquele óleo, quase vomitava, passava o óleo na minha boca. Eu trabalhava numa outra empresa também, no departamento pessoal. E eu era preposta em audiências trabalhistas, então as pessoas me odiavam porque eu demitia as pessoas, elas processavam a empresa e depois elas me encontravam ainda na Justiça do Trabalho, falando contra elas. E várias vezes não tinha celular. Elas ligavam lá na empresa e me xingavam, e eu xingava elas de volta. E aí eu ligava para a irmã Fátima e falava: irmã, acabei de xingar uma pessoa. Mas um dia eu entendi que não adiantava eu me esforçar para parar de falar palavrão. Eu precisava entregar toda a minha vida para o Senhor. A minha emoção para o Senhor pode parecer engraçado, pode parecer uma coisa tão pequena, mas esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que muda o nosso palavreado. Ele é o Deus que muda a nossa vida. Ele é o Deus que muda as nossas estruturas. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus que nós cremos. Ele é o Deus que faz uma prostituta estar na árvore genealógica de Jesus. Se nós tivermos uma fé genuína nele. Então eu vou pedir para você abaixar sua cabeça. E entregar para o Senhor aquilo que você não consegue. Aquilo que você tem lutado com as forças da sua mão. Porque Raabe ali, ela estava, eu acredito que ela poderia estar com medo da morte, mas ela creu no Senhor que iria salvar ela e sua casa. Então eu não sei o que está aí no seu coração nessa manhã, mas eu quero te convidar a orar comigo, entregando a sua vida a um Deus, que é o Deus que abre mar,
que é o Deus que aniquila os nossos inimigos, que é o Deus que nos transforma, que é o Deus que manda pessoas como aqueles espias para nos fazer ter um encontro verdadeiro com Ele. Então eu não sei, meu irmão, eu não sei de verdade o que te impede de viver somente pela fé, mas eu sei quem Deus é. Então você pode aí no seu lugar fazer uma oração silenciosa, ou abrir os seus lábios nessa manhã e falar: Senhor, eu quero viver pela fé. Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus de milagres. Senhor, eu creio em quem o Senhor é, independente daquilo que o Senhor irá fazer. Porque eu quero ser como Raabe, uma mulher que nunca tinha tido uma experiência pessoal com Deus, mas que creu que Ele é capaz de todas as coisas. Eu quero ser como Raabe, que nunca tinha visto ao Senhor, que nunca tinha feito uma oferta ao Senhor, mas que de ouvir falar em quem Ele era, ela entregou a sua vida para Ele, ela foi transformada e ela viveu pela fé. Entrega para o Senhor, entrega para o Senhor aquilo que está no seu coração, entrega para o Senhor aquilo que precisa ser transformado, aquilo que você está cansado de lutar e não sai do lugar. Nós não queremos ser como Pedro, que trabalhou a noite inteira e não pescou nada, mas nós queremos ser o Pedro do dia seguinte, que ouviu a voz de Jesus e jogou a rede do outro lado, e através de um comando dos céus teve as suas redes cheias. Não queremos mais, Deus, não queremos mais estar cansados, não queremos mais, Deus, fazer com a força do nosso braço. Nós queremos cantar nessa manhã, e se você puder ficar em pé comigo, erguer as suas mãos e cantar essa canção que diz: eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti. Se você puder, na sua mente, enxerga as circunstâncias que você vê que não tem saída, e para essa circunstância começa a cantar essa canção. Deus do sobrenatural. Olha para o seu impossível e declara que você crê nele. Olha para aquilo que te oprime e declara que você crê no Senhor. Olha naquilo que você acha que é um castigo. Olha para a cruz e seja justificado pelo sangue de Jesus. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Queridos, enquanto eu pregava, eu estava muito temerosa de dizer isso enquanto a banda está aqui tocando, mas eu não posso me calar diante do Senhor. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão. Deus não é um Deus de constrangimento. Mas existem Raabes aqui nessa noite, nessa manhã, perdão. Pessoas lutando com vícios de pornografia, vícios sexuais, relações lascivas, fornicações, pessoas com vícios ainda em bebidas, em cigarro. Quero dizer algo para o Senhor. O Deus que transformou Raabe é o Deus que está aqui nessa manhã. Eu não sei qual tem sido a sua luta, mas o Senhor grita no meu coração sobre pecados sexuais sendo justificados pelo sangue do Senhor nessa manhã. Então, se você é uma dessas pessoas, eu não vou pedir para você se expor. Não é necessária essa exposição. Deus não faz isso conosco. Mas eu vou pedir para você
Eu vou pedir para a banda tocar de novo o refrão, sim, eu creio em ti. E eu quero pedir para você de verdade, se imaginar lá, quando você está assistindo um vídeo, quando você está se tocando indevidamente, quando você está se entregando para um vício sexual, quando você está tendo uma relação fora do padrão do Senhor, você vai cantar o mais alto que você puder. Sim, eu creio em ti, porque a graça transformadora do Senhor está sobre nós, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Seja livre pela fé nessa manhã. Seja livre, justificado pelo sangue de Jesus na cruz nessa manhã. Creia no Senhor. Viva pela fé. Nós somos justos diante de Deus. Porque Ele pagou um alto preço por nós naquela cruz. E hoje nós estamos vivos, nós celebramos a nossa vida, porque Ele nos fez justos mediante a pessoa de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Raquel. Amém, aplauda ao Senhor mais uma vez. Amém, glória a Deus. Que a nossa fé cresça em quem Ele é, porque em quem Ele é transforma quem nós somos, amém? Feche os teus olhos, vamos nos despedir nessa manhã. Senhor, obrigada por essa manhã, obrigada por essa palavra, obrigada por tudo aquilo que nós ouvimos e que nós possamos, Senhor, vivê-la dia após dia. Que a nossa fé, Senhor, venha crescer cada vez mais. Que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Deus abençoe, Senhor, a vida dos meus irmãos, a sua casa, a sua família. Oh Deus, que nessa semana eles possam avançar cada vez mais e ter experiências reais contigo, Senhor. Que a fé deles seja fortalecida em nome de Jesus. Os conduz em paz, em segurança, Senhor. E nós te agradecemos por mais um culto, por mais uma reunião, Senhor. Que o Senhor se fez presente e nós não sairemos mais os mesmos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no seu irmão. Amém? Deus abençoe vocês. Participe do casa, das agendas da semana. Amém?